Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel Marques e na aula de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do assunto de radiciação. Tudo tranquilo? Como sempre, nós vamos primeiro para a parte do nosso relembrando, justamente para refrescar alguns assuntos específicos da parte de radiciação, propriedades e umas dicas que vão ser úteis para a resolução do exercício propriamente dito. Vamos lá então? Começando aqui pelo relembrando, eu separei em dois tópicos que vão ajudar bastante a gente na resolução. O primeiro é uma propriedade da radiciação mesmo, que é justamente quando eu tenho um produto dentro da raiz. Um produto dentro da raiz eu consigo separar em um produto de duas raízes. Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho uma raiz quadrada do número AB, é uma multiplicação, A vezes B. Nesse caso aqui eu consigo desmembrar e como se fosse uma distributiva da radiciação. Eu vou distribuir uma raiz para o A e uma raiz para o B. E esse resultado, ele é igual, vale para os dois. Tranquilo? Isso é muito útil em alguns problemas para a gente conseguir achar o valor mesmo simplificado de uma raiz que não é tão bonita. No caso do exemplo que eu coloquei para vocês, raiz de 20. A gente sabe que a raiz de 20 não é um quadrado perfeito, ou seja, ela não tem um valor exato quando você tira a raiz dela. O que a gente pode fazer para ficar menos pior, um pouco mais bonita a resolução? A gente pode fazer o seguinte, transformar o 20 numa multiplicação de dois números que a gente conhece, o 4 vezes 5. Por que eu escolhi o 4 vezes 5? Pô, podia ser o 2 vezes 10, só que eu sei que o 2 e o 10 não são quadrados perfeitos e também não vão ter o valor exato da sua raiz. Eu escolhi justamente o 4 e o 5 porque eu sei que o 4 vai ter. E aí vai dar uma simplificada na nossa operação. Então, no caso, eu coloquei o 20 como 4 vezes 5. E aí eu separei esse produto, ó, como está exemplificado na propriedade. Raiz de AB virou raiz de A vezes raiz de B. Ou seja, raiz de 20, que é raiz de 4 vezes 5, virou a raiz de 4, separado, vezes a raiz de 5. E aí eu sei que esse valor aqui, ó, da raiz de 4, vale 2, que foi o que se transformou aqui no resultado final. Ou seja, raiz de 20 é a mesma coisa que eu falar que 2 raízes de 5. Tranquilo? Outra propriedade que vai ser muito útil na resolução é o conceito de fatoração em números primos. A gente sabe já da matemática que todo número que a gente tem, ele consegue ser fatorado, ou seja, ser colocado em números que estão multiplicando de uma forma muito mais simples, que quando eu multiplicar todo mundo, vai resultar no número que eu estou trabalhando, certo? No caso, eu coloquei um exemplo aqui do 300. Pô, o 300 eu tenho como escrever ele como a multiplicação de fatores um pouco mais simples, números menores. Fatores básicos, que a gente chama no caso de fatores primos, certo? O 300, e como que a gente vai descobrir esses fatores? A gente tem um algoritmo, que é o algoritmo que vai justamente descobrir a multiplicação que resulta um número. Esse algoritmo você coloca um número, traça uma chave e vai dividindo esse número sucessivamente até acabar as possibilidades de divisão pelos fatores primos. Aqueles números primos que a gente já estudou, 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Números que são definidos pelo quê? Eles só são divisíveis por ele mesmo e pelo 1. Você pode perceber, o 2 só é divisível por ele mesmo e pelo 1. O 3 só é divisível por ele mesmo e pelo 1. Então a gente vai fazer esse algoritmo de divisões sucessivas. Como vai funcionar isso? Coloquei aqui no caso o número 300. O 300, para a gente achar os fatores primos deles, a gente vai traçar uma chave e começar as divisões sucessivas pelos primos. E a gente começa ele sempre em ordem crescente dos primos. Começa pelo 2, testa dividir pelo 2 até não dar mais, depois para o 3, que é o próximo primo, testa dividir até não dar mais, o 5, o 7 e assim sucessivamente. Tudo bem, vamos começar então dividindo o 300. O 300 a gente sabe que é um número par, ou seja, ele pode ser divisível por 2. Então a gente divide ele por 2 e resulta no 150, que é o número que eu coloquei imediatamente embaixo. De novo, o 150 a gente vai dividir pelos primos. A gente sabe que ele é um número par, então cabe uma divisão por 2 novamente. Divido por 2 e resta o 75. O 75 agora ele não é um número mais par, então a gente não pode dividir por 2. Tenho que tentar dividir pelo próximo primo, que no caso é o 3. Vou tentar dividir pelo 3 e eu vejo que dá uma divisão exata. O 75 dividido por 3 dá 25. Beleza? O 25 eu vou tentar dividir por 3 de novo, e eu vejo que não é divisível mais. Então eu tenho que partir para o próximo primo, que é o número 5. Quando eu divido 25 por 5, sobra 5. E novamente, o 5 que sobrou eu divido pelo 5 mesmo, e vai sobrar 1. Quando restou 1, acabou o nosso algoritmo. E o que vai ser então a fatoração do número 300 em primos? Justamente quando eu pego todos esses números que ficaram para cá da nossa coluna e multiplico todos. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Esse número aqui, ó, que eu coloquei já na formato de potência, né? 2 vezes 2 eu coloquei 2 ao quadrado.
O 3 eu repeti porque ele está sozinho. E o 5 eu coloquei 5 ao quadrado porque ele aparece 2 vezes. Se você fizer essa continha aqui, ó, você vai perceber que é o número 300. Ou seja, eu posso expressar o número 300 nesse formato aqui, ó, de fatores primos. Uma multiplicação dos fatores mais simples que ele tem, que o compõem, né? Tudo bem, gente? Esses dois tópicos aqui vão ajudar muito a gente na resolução. Então, finalizamos o nosso Relembrando por aqui hoje. Pessoal, então vamos agora para a resolução da questão. A questão diz o seguinte: calcule a expressão a seguir, né, que no caso é duas operações aqui, com 3 raízes. A raiz de 50 menos a raiz de 18 mais a raiz de 98. Tudo bem? A gente vai ter que bolar alguma maneira de tornar isso aqui uma coisa bem fazível, né? Porque você bate o olho e pensa, raiz de 50. 50 não é um quadrado perfeito. 18 não é um quadrado perfeito, 98 também não é um quadrado perfeito. E eu já vou logo avisando, não vale usar calculadora. A gente tem que fazer isso aí nas habilidades matemáticas mesmo, tudo bem? Então, a raiz de 50, quando você bate o olho nela, o que você vai tentar imaginar? Você viu que não é um quadrado perfeito, e quando não é um quadrado perfeito, a gente percebeu que no Relembrando tem um artifício que a gente pode melhorar um pouco a cara dela. Que artifício é esse? Ó, raiz de 20 não é um quadrado perfeito, mas tem como a gente melhorar. É só eu buscar em um dos fatores do 20 alguém que é quadrado perfeito. No caso, é o 4. A gente vai tentar fazer alguma coisa semelhante com o 50. Só que eu não sei quem compõe 50. Pode ser 25 vezes 2, 5 vezes 10, 50 vezes 1. Qual é a configuração que eu vou usar? Qual que vai ser a melhor? Então, o que eu vou fazer para achar os fatores? Justamente o tópico 2. Fazer a fatoração em primos de cada número. Para aí sim eu conseguir enxergar quem que é o quadrado perfeito ali dentro e simplificar. Tudo bem? Vamos então, primeiramente, fazer a fatoração em números primos do número 50. A fatoração do 50, ela vai começar semelhante à do 300. Por quê? 50 é um número par. Então, eu já sei que o primeiro fator primo dele pode ser o 2. Então, é válida a divisão por 2. 50 dividido por 2 vai fazer o 25. Vai ter uma divisão exata. Tudo bem? O 25 não é um número par. Não tem como eu dividir mais por 2. Então, eu vou ter que partir para o próximo primo, que é o 3. 25 dividido por 3, tem como dividir? Não tem. Então, eu vou ter que passar para o próximo primo, que é o 5. E aí, eu vou tentar dividir 25 por 5, vai dar certo. 25 dividido por 5 é 5. E aí, novamente, sobrou 5, eu não posso dividir por 2, nem por 3, logicamente. 5 não é divisível nem por 2, nem por 3, mas ele é divisível por 5, por ele mesmo. Então, a gente coloca o 5 de novo, e aqui resta 1. Ou seja, os fatores primos que vão compor os 50 é justamente a multiplicação dessa galera que ficou do lado direito. Nada mais é então do que o 50, eu posso escrever ele no formato de 2 vezes 5 ao quadrado. Tudo bem? E agora eu vou fazer isso semelhante para os 3 casos, para o 18 e para o 98. Eu sei que o 18 não tem uma raiz bonita. Não tem. Então, eu vou ter que buscar nos fatores primos deles quem tem uma raiz bonita. Vamos, então, fazer a fatoração em primos para o número 18. Para o número 18, o que vai acontecer? Eu vou tentar observar se ele é um número par ou não, de cara. Eu já percebo que ele é. 18 é um número par. Então, cabe a divisão por 2. Dividido por 2, vai restar 9. E agora, o 9 dividido por 2 não faz sentido, não é uma divisão exata, vou dividir pelo próximo primo, que é o número 3. E aí eu divido 9 por 3, resta 3, e de novo o 3 eu vou dividir por 3, e vai sobrar 1. Nessa brincadeira aqui eu chego à conclusão do que? O 18, ele pode ser escrito como 2 vezes 3 ao quadrado. Tudo bem, galera? Vamos fazer agora o último raciocínio semelhante para o caso do 98. Vamos lá. 98, eu vou tentar fatorar ele em primos e vou ver o que vai acontecer. 98 é um número par, então dividido por 2, eu sei que me sobra 49. 2 vezes 49 dá o 98. Vou colocar o 49 aqui. E agora, diferentemente dos outros, ele não dá por 2, o 49, não dá uma divisão por 3, não dá uma divisão por 5. Vou testar a próxima divisão, que é o próximo número primo, que é o 7. E aqui eu sei que 49 dividido por 7 vai dar uma divisão exata. E vai ser justamente o que vai sobrar é o 7, porque 7 vezes 7 dá o 49. Então, de novo, eu divido pelo 7 para sobrar o número 1.
E aí eu descubro que o 98, ele vai ser quem? Qual é a decomposição dele em fatores primos? 2 vezes o 7 ao quadrado. Pô, agora a gente já tem um conhecimento muito melhor do que são esses números, né? Ó, eu sei que o 50 é 2 vezes 5 ao quadrado, o 18 é 2 vezes 3 ao quadrado, e o 98 é 2 vezes 7 ao quadrado. Você percebeu que tem alguma coisa de quadrado que está semelhante a todo mundo, não é? 5 ao quadrado, 3 ao quadrado, 7 ao quadrado. Será que isso é importante de aparecer numa raiz quadrada? Acho que vai ser bastante, né? Então vamos retomar aqui o enunciado da questão. Vamos realmente achar o que o problema está pedindo para a gente, né? Ele está pedindo para a gente resolver essa expressão. Vamos então copiar ela novamente. Eu vou querer calcular raiz de 50 menos a raiz de 18 mais a raiz de 98. Só que agora eu já sei que o 50, ele vai ser escrito nesse formato, 2 vezes 5 ao quadrado. Então vamos mudar isso aqui. O 50, ele vai ser, então, 2 vezes o 5 ao quadrado. O 18, ele vai ser 2 vezes 3 ao quadrado. Então vamos lá, ó, menos a raiz de quem? Do 18, que é 2 vezes 3 ao quadrado. Mais a raiz do 98, que a gente não vai escrever mais como 98. A gente vai escrever ele como 2 vezes 7 ao quadrado. Então 2 vezes 7 ao quadrado. E aí, você está olhando para dentro da raiz e está vendo, ó, tem uma coisa que está ao quadrado, que é bonito, é só eu cortar a raiz com o expoente ao quadrado, tem uma coisa que vai sobrar aqui. Isso aqui não é muito semelhante ao que a gente viu aqui no tópico 1 do Relembrando? Ó, eu fiz o 20 e desmembrei ele em 4 e 5. E eu sei que o 4 é o 2 ao quadrado. Por isso que ele vai ter uma raiz exata, porque ele é um quadrado perfeito. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então eu vou separar agora, ó, entre raiz de 2 e raiz de 5 ao quadrado. Certo? A propriedade 1. O produto dentro de uma raiz eu vou conseguir desmembrar em um produto de duas raízes separados. Menos, nesse caso aqui, vai ficar o raiz de 2 vezes o raiz de 3 ao quadrado. E no último caso, mais raiz de 2 vezes raiz de 7 ao quadrado. Tranquilo, gente? E agora uma propriedade muito interessante da radiciação, que eu tirar uma raiz de um número que está ao quadrado é justamente o número que está lá dentro, não é? A raiz quadrada, ela vai me falar qual é o número que ele vezes ele mesmo vai dar aqui dentro. E eu já tenho aqui, ó, 5 ao quadrado. A raiz de 5 ao quadrado é o próprio 5. Então eu posso simplesmente cancelar a raiz com o expoente do 5, a raiz com o expoente do 3 e a raiz com o expoente do 7. O que vai sobrar no final das contas, então? Ó? Vai sobrar o 5 vezes o raiz de 2, menos, que é a operação que está me falando a seguir, vezes quem? Menos quem? 3 vezes o raiz de 2, mais 7 vezes o raiz de 2. E agora, é só eu perceber que 5 raiz de 2 menos 3 raiz de 2 mais 7 raiz de 2, lembre-se, né? 5 raiz de 2, eu posso falar 5 laranjas, 5 bananas, 5 qualquer coisa. O raiz de 2 é um número que não me interessa. Eu estou somando 5 alguma coisa, tirando 3 alguma coisa e somando 7 alguma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, ó, 5 menos 3 dá 2, mais 7 dá 9. 9 alguma coisa, e esse alguma coisa é o raiz de 2, no final das contas. Então isso, eu posso simplesmente ter esse raciocínio, ou então ter o raciocínio da fatoração, de colocar o raiz de 2 em evidência. O raiz de 2 é o termo comum a todo mundo, não é? E ele vai estar multiplicando quem? O 5 menos o 3 mais o 7. Perceba que quando eu faço a distributiva, eu recaio na linha anterior, certo? Então, nada mais do que só fazer a continha. 5 menos 3, 2, mais 7, 9. Então, o resultado da expressão, no final de tudo, é 9 raiz de 2. Tudo bem, galera? Então, o exercício, quando você bate um olho nele, ele parece um pouco assustador, né? Número que não tem raiz. Não vale pegar a calculadora e tentar fazer, você tem que tentar simplificar com os conhecimentos matemáticos, mas perceba que não é nada assustador. É só você observar o número, fatorar ele em primos, aplicar a propriedade da radiciação e resolve tudo. Perceba que a gente, no final aqui, caiu uma conta bem bonitinha, que resultou num número bem mais agradável do que toda essa expressão. Tranquilo, gente? Essa foi a resolução do dia, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.